A entrada nos Estados Unidos é um sonho para muitos brasileiros, nem sempre fácil de ser realizado. Para conseguir a autorização de residência naquele país, é fundamental seguir regras para evitar ser prejudicado e prejudicar outras pessoas também. E hoje em dia existem diversas questões envolvendo entradas ilegais, assim como vistos que, em alguns casos, são utilizados sem a devida moderação. É isso mesmo, algumas modalidades de visto podem ser impactadas por causa dessa tentativa de burlar as regras? Pois a gente conversa agora sobre esse assunto com a advogada militante em direito internacional, também de família e sucessões, Letícia Malzone, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia, Letícia. Bom dia, um prazer estar aqui. Muito obrigada. Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo. Muito Sim. Obrigado também por você estar conosco aqui. Letícia, entrar nos Estados Unidos, a gente sabe, ao longo dos anos, significa, em muitos casos, enfrentar aí uma série de exigências, nem sempre é fácil. Durante a pandemia, então, isso ficou até impossível durante um período para os brasileiros em geral. O que há de novo hoje e quais os riscos que o brasileiro enfrenta caso não siga as regras definidas pelo governo americano? Olha, o que aconteceu, vamos fazer só vou passar umas informações que eu acho interessante. Nesse período de pós-pandemia e pandemia, pós-pandemia, vamos dizer assim, que a pandemia não terminou, mas as regras foram afrouxadas, né? O que aconteceu? A quantidade de pessoas que estão entrando ilegalmente no país está fazendo com que o país fique o quê? Mais rígido. Por quê? Só um comparativo, por exemplo, eles informam, né, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, ela informou que o número de brasileiros que tentou entrar de forma ilegal no país, ele cresceu quase 7 vezes no último ano. Então, são quase 47 mil pessoas, imigrantes do Brasil, deportados contra 7 mil e pouco que tinha no período anterior. Então, o ano de 2021, ele está marcado exatamente por problemas com a imigração ilegal na fronteira sul dos Estados Unidos, né? É claro que não é só brasileiro que está entrando de maneira ilegal. Nós temos, né, mexicanos, tem pessoal haitiano, cubano, guatemaltecos, salvadorenhos, hondurenhos, mas aqui para o Brasil é relevante, porque as medidas também podem afetar o brasileiro, vão afetar com algumas mudanças em alguns tipos de vistos, né? O brasileiro, em geral, ele é visto com desconfiança pelo governo americano quando ele se dispõe a entrar nos Estados Unidos? O problema é que agora o brasileiro está ficando um pouquinho mal visto, né? Porque tem muito brasileiro sendo deportado, né? Então, o que acontece? Já chega também uma certa crise que está tendo, né, nos Estados Unidos. Enfim, é uma crise no mundo, mas em relação a empregos, também está tendo uma crise nos Estados Unidos. Por quê? Temos duas teses, né? Ou o americano não está querendo voltar ao trabalho porque ele quer mais salário, ele quer melhores condições, mais salário, ou porque ele está recebendo auxílios, ele reduziu os gastos que ele tinha, ele está recebendo auxílio e está sendo suficiente para ele, então ele prefere manter essa posição. Sendo assim, para a economia continuar funcionando bem, precisa mão de obra. Então, se não tem um americano disponível, vamos trazer de fora. É uma ótima oportunidade ir para os Estados Unidos com uma oferta de emprego, certo? Mas, o que acontece? Tem empresas que forjam essa situação, fazem combinados, estão vendendo, como se estivesse vendendo vagas, e eles estão de olho. Então, começa a ficar mais rígido para conseguir esse tipo de visto.
Quais são as alternativas, Letícia, para o brasileiro ingressar de maneira regular nos Estados Unidos? A gente tem a modalidade de investidor, a modalidade do visto de trabalho, tem o visto de estudante, tem o visto de turismo. Quais são as modalidades para o ingresso de maneira oficial lá nos Estados Unidos sem grandes problemas? Inclusive teve até uma dificuldade com as embaixadas e os consulados, a embaixada e os consulados aqui no Brasil que não tinha agendamento. Como é que está essa situação? Você tem acompanhado? Sim, então vamos lá. Se você vai para os Estados Unidos para passear, o seu visto é o de turismo. Você vai ficar em até 6 meses, que é o seu período normalmente, a não ser que haja alguma determinação específica. Você tem esse período para passear e voltar. Você vai viajar, você está a turismo, você tem uma data de ida, você tem uma data de volta. Você não tem a intenção de ficar. Pessoas que vão com uma intenção, demonstrando que é um turista, e acaba ficando, fica sem status. E aí já começa a complicar a vida dessa pessoa. Se você quer ficar regular, você tira o seu visto aqui no Brasil, né? No caso, para quem está aqui no Brasil, você vai se encaixar no que você pretende. Se você só vai temporariamente, tem vistos de não imigrante. Se você sonha com green card, porque você quer realmente residir, trabalhar em caráter permanente, você tem vistos específicos para isso. Aí você vai ter que se qualificar, ou você vai ser uma pessoa com uma habilidade excepcional, ou você vai ser um cientista, um executivo, um pesquisador, ou você está indo por questões de família também, você casou, você, enfim, tem um familiar. Ou, no caso, também você tem uma habilidade excepcional, uma graduação, ou você é um profissional qualificado, ou você é um investidor. Então, conforme o perfil daquela pessoa e o que ela está planejando fazer nos Estados Unidos, como ela vai se manter, vai ser orientado para que a pessoa possa aplicar um visto correto e ir com tranquilidade, né? Eu acho que o importante é não deixar as regras de lado para não colher frutos não desejados, não é? Lá no futuro. Agora, ainda só para completar a informação a pergunta do Fernando, tá mais fácil hoje conseguir esse visto? A lista de espera, pelo menos, diminuiu? Como é que tá? Não, então, como o consulado voltou agora a funcionar, claro que há uma demanda muito grande, porque não só para vistos novos, vamos dizer até o de turismo, né, que é o mais comum, não só para vistos novos, que ficaram paralisados todo esse tempo, mas também para as renovações. Tem uma quantidade estratosférica de vistos a serem renovados, porque se você der entrada na renovação do visto de turista em até 2 anos, você não faz uma nova entrevista. Então, é um processo um pouco mais ágil. Só que, como ficou paralisado, realmente a demanda agora está sobrecarregada. Mas eles estão agendando, em um prazo de tempo, tudo isso vai ser resolvido, né? Só que precisa se adaptar um pouquinho muita paciência. Isso comece a voltar à regularidade, né? Teve essa demanda represada aí por causa da pandemia, certamente agora o tempo de espera deve estar muito maior, então muita paciência também. Advogada Letícia Malzone, advogada militante em Direito Internacional, de Família e também Sucessões, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia. Agora, 8h40 na Tarde FM.